Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Queiroz, sou da terceira série B do ano de 2021 e eu vou fazer um vídeo sobre a evolução das baleias, de pequenos mamíferos aos maiores animais que já existiram. Mas afinal, o que são baleias? O termo baleia ele normalmente é associado com um grupo de cetáceos chamado Myst-7, que são as baleias sem dentes e de barbatana, aquelas que fazem filtração. Mas atualmente a gente pode englobar todos os cetáceos como baleias, desde orcas a cachalotes e baleias azuis, todos são baleias. O que é um cetáceo, que eu acabei de falar? Cetáceo é um grupo de mamíferos aquáticos que são predominantemente marinhos. Existem cetáceos fluviais, existem os botos, os tucuxis, que são aqui do Brasil. Existe o golfinho do Rio Ganges, que é lá na Ásia. E os cetáceos eles se dividem nos Myst-7, que são os que eu acabei de falar no último slide, que são aquelas que são as baleias verdadeiras, que têm filtração e são bem maiores que os demais cetáceos em geral. E os Odontoceti, que são os golfinhos e as cachalotes. E os botos, só que os botos eles são um pouco diferentes morfologicamente, então a gente tem que relembrar que tanto botos são golfinhos e cachalotes são odontoceti e são baleias. No início, lá na era vitoriana, era considerado que as baleias eram parentes dos pinípedes, como o leão marinho, a foca e a morsa. Por quê? Porque são mamíferos marinhos e até aquele ponto era o nosso único exemplo de mamífero marinho. Então era intuitivo considerar que eles eram parentes. Mas por meio de cladística, por meio de estudos de anatomia e de testes de DNA, a gente sabe que as baleias não são próximas dos pinípedes. Pinípedes são da ordem carnívora, enquanto as baleias elas são artiodáctilos. Agora você me pergunta, o que é um artiodáctilo e de onde vêm mesmo as baleias? Os artiodáctilos são os animais de casco par, como as girafas, os hipopótamos, os porcos, os camelos, as vacas, os cervos. São os artiodáctilos e dentro do grupo artiodáctilo estão as baleias. Esse grupo, quando se junta todos, a gente chama de cetartiodáctilo. Agora vem aquela pergunta: como diabos eu vou sair de uma vaca e eu vou chegar numa baleia? O que liga essas duas criaturas, né? Se a gente vê os dois pontos da evolução, tipo as duas extremidades, é mesmo difícil a gente considerar que esses animais são parentes. Mas, como prevê a teoria darwinista, quanto mais atrás a gente vai no registro geológico e no registro de espécies, mais parecidas todas as espécies são. Então, por meio de um degradê, entre aspas, a gente vai sair de animais parecidos com o restante dos artiodáctilos e chegar nas baleias. Aqui eu tenho uma representação da cladística delas, já com várias criaturas que vão estar no decorrer do slide, e pontuando que os hipopótamos eles são de um grupo irmão, ou seja, eles são parentes bem próximos, com descendência em comum das baleias. As baleias evoluíram de animais muito parecidos com artiodáctilos para chegar nos cetáceos em si em mais ou menos 10 milhões de anos, o que é um período muito curto geologicamente. Começando pelos antracotérios. Os antracotérios são ungulados primitivos e são os prováveis ancestrais dos cetacodontes, que são as baleias e os hipopótamos e seus parentes próximos. O primeiro antracotérium conhecido, o mais antigo, é o Elomeryx. Ele viveu no Eoceno Médio e não tem muitas provas de que o Elomeryx era um animal aquático ou semiaquático, mas a gente sabe que seus descendentes posteriormente eram aquáticos, como o Antracotherium magnum, aquele que deu nome ao grupo. Ele tinha um provável estilo de vida bem semelhante ao dos hipopótamos. Viveu desde o Eoceno superior até o Oligoceno. Ou seja, um grupo de Antracotérios se diferenciou, mas eles continuaram existindo por muito tempo. Foram animais que viveram em muitos lugares e durante uma época bem extensa. E nós temos um exemplo de Antracotheridium vivo hoje em dia, um descendente dos Antracotheriums. O hipopótamo, do gênero Hippopotamus, que é o gênero das duas espécies existentes, o hipopótamo comum e o hipopótamo pigmeu. Eles são descendentes dos antracoterídeos, ou de parentes muito próximos dos antracoterídeos, e possuem hábitos aquáticos.
E como a gente sabe que eles são parentes das baleias próximos? Eles têm anatomia craniana parecida, eles têm anatomia das pernas entre os ancestrais das baleias que ainda tinham pernas funcionais e os hipopótamos, as pernas são bem parecidas. E a estrutura do ouvido interno também. O ouvido interno das baleias ele é muito ímpar em todos os mamíferos. E o hipopótamo tem uma característica parecida com esse ouvido interno das baleias. Dos demais antracotérions, tem um grupo que se deriva e é bem interessante. São os mesoniquídeos. Eles eram predadores, em geral de grande e médio porte, que tinham cascos por serem artiodáctilos e são parte de um grupo irmão das baleias. Inicialmente, acreditava-se que os mesoniquídeos eram os ancestrais, por serem grandes, e a gente faz essa relação dos animais grandes se tornarem animais grandes, maiores ainda no caso. Mas atualmente a gente sabe que eles não são ancestrais em si, são parentes próximos, eles têm relação com a evolução das baleias. Eu vou fazer só um exemplo de grande mesoniquídeo, o Andreossarcus. Ele viveu entre 45 e 36 milhões de anos atrás, lá na Mongólia. Era um grande predador. E o fato dele ter casco é, é interessante de se pensar. É algo cativante. Não se tem muita evidência sobre como ele se parecia. Se ele tinha mais uma carona de hipopótamo, se ele tinha uma cara de lobo, se ele tinha uma estrutura completamente diferente por fora. Porque a gente não tem isso preservado. É preciso de mais estudos para a gente ter a noção de como eram mesmo a aparência dos andreossarcos. E esse é o Indórreos. Ele é um parente dos mesoniquídeos, bem pequeno, tamanho de um gato ou de um cachorro pequeno, e era semiaquático e herbívoro ainda. Semiaquático e herbívoro, e ele se escondia na água de predadores, como aves grandes e qualquer tipo de predador que pudesse pegar um animal tão pequeno, né? Ele viveu no Eoceno inferior, há uns 55 até 50. A partir de agora, nós vamos entrar em animais que são definitivamente cetáceos. Eles são cetáceos propriamente ditos, têm as características que ligam eles exatamente às baleias. E com certeza essas linhagens são ancestrais das baleias. Esse aqui que está aparecendo é o Maiacetus. Ele é bem interessante porque foi preservado a mãe com o filhote no ventre. É por isso que é Maia, de mãe, em latim. Esse aqui é o Paquicetus. Ele é um cetáceo propriamente dito e um pequeno predador, mais ou menos do tamanho de um cachorro, de um lobo. Ele vivia ainda muito tempo em terra e provavelmente só mergulhava para caçar peixes ou para se locomover pela água mesmo. Eu quero que vocês percebam que as narinas dele ainda ficam na ponta do focinho. Ele viveu lá no Paquistão, quando o subcontinente indiano ainda era uma ilha, no Oceano Inferior há uns 50 milhões de anos atrás. Esse é o Ambuloceto. Ele era um predador de tamanho médio, chegava a ter uns 3 metros de comprimento, e ele tinha um estilo de vida mais ligado à água. Ele tinha um estilo de vida parecido com o de um crocodilo, mas ele ainda conseguia caminhar bem em terra. Provavelmente ele conseguia levantar a barriga do chão, ele não andava se arrastando. E viveu no Eoceno inferior. Esse é o Cuticetus. Ele tinha um modo de vida semelhante de uma lontra e já vivia em estuários e na beira do mar, e em florestas de algas e coisa parecida. Já passava muito tempo em imerso, mas ele ainda conseguiria se locomover bem em terra e vivia no início do Eoceno Médio. E é bom lembrar que até então, enquanto eles tiverem patas, todos os animais eram animais de casco. Mesmo tendo 4 dedos, eles eram animais de casco. Esse é o Rhodocetus. Nesse ponto, eles eram cada vez mais dependentes da água e deviam sair somente para reproduzir ou em colônias, como leões marinhos. O focinho dele já está mais recuado, a narina dele já está mais pro meio do crânio. Isso é uma adaptação para poder respirar sem precisar tirar a cabeça toda de dentro d'água. E eles já cobriam grandes distâncias pelo mar. Animais da família do Rhodocetus já eram encontrados no mundo todo, e a gente tem fósseis dele no mundo inteiro. Eles já eram bem esparsos mesmo, um modo de vida muito semelhante ao das focas e dos leões marinhos, e viveu no Eoceno Médio. Esse é o Protoceto. Ele provavelmente já vivia quase 100% do tempo na água, se é que ele saía para a terra em algum momento. E se saísse, se movimentava rastejando, como uma foca.
Ele tinha patas traseiras vestigiais, elas já não tinham uso nenhum. Viveu no Eoceno Médio há 45 milhões de anos atrás. Então, atenção, o Paquiceto, ali, pouquinhos slides atrás, só viveu 5 milhões de anos antes do Protoceto. Foi um desenvolvimento muito rápido. Era um nicho ecológico vazio, esse nicho que eles estavam ocupando. Então foi muito rapidamente que eles se desenvolveram no formato que eles vão chegar a ter agora no Dorodon. O Dorodon, ele é quase um golfinho quando a gente olha em primeira mão. A presença de pelos ainda é discutida, não tem pelos preservados, mas isso não é prova de nada. Talvez ele ainda tivesse bigodes e coisa parecida, cílios. Ele provavelmente já tinha aquela barbatana na ponta da cauda, o focinho já era bem retraído, e ele não saía da água, ele não saía para a terra definitivamente em momento nenhum. Ele não teria como se locomover e é como uma baleia que encalha, ela morre desidratada em terra. E ele viveu no fim do Eoceno Médio. Esse daqui é o Basilosaurus. Ele tem esse nome de Saurus porque ele foi confundido com um réptil à primeira vista, um réptil marinho. Ele era muito comprido e muito assustador, é um bicho gigantesco e um predador de topo. Nesse ponto, eles já eram muito parecidos com seus descendentes, os cetáceos em si, e viveu entre 34 e 39 milhões de anos atrás. Nesse ponto, nós já estamos falando de baleias que você ia bater o olho e falar: ah, isso é uma baleia. Isso aqui é uma proporção de basilossauro. Basilo significa imperador ou rei. E é isso, ele é um rei lagarto, entre aspas, porque foi essa a primeira visão que tiveram dele. Um animal bem grande. E a cabeça dele parece pequena, mas não, o corpo dele que é grande demais. Agora a gente vai entrar na diferenciação dos grupos contemporâneos de baleias. Já estamos falando de baleias de verdade. Baleias em si, baleias que você classifica como grupos que existem hoje em dia. E agora eu vou usar só alguns exemplos bem interessantes de Odontocete e Mysticete. O Aetiocetus, ele faz parte de um elo de transição. Ele tem tantas características de um Mysticete quanto de um Odontocete. Provavelmente ele já tinha até barbatanas na boca, aquelas cerdas. Isso deixa ele um pouco mais próximo dos Mysticete. Mas é bom usar ele de exemplo para perceber a diferenciação da evolução. Nesse ponto, não tem como diferenciar exatamente o que é um Mysticete do que é um Odontocete. Por quê? Porque a teoria evolucionista do Darwin é um fato científico. De fato, quanto mais para trás a gente for no registro, mais difícil fica de diferenciar. O Squalodon, ele é um odontocete, um golfinho. Ele é assustador, os dentes dele são enormes. E ele já é definitivamente um golfinho em si, como qualquer outro golfinho, como um golfinho de nariz de garrafa, como um boto, como uma orca. Ele viveu entre 15 e 10 milhões de anos atrás. O Leviatã é uma cachalote, um exemplo de cachalote. Foi animais como o Leviatã que foram responsáveis pela extinção do Megalodon, para você ter uma noção de quanto poder essas criaturas tinham. Eles eram muito grandes. E o Leviatã em si é o predador com os maiores dentes que já existiram. Dentes maiores que os dele, só as presas dos elefantes. Mas como predador, eles tinham os maiores dentes, 36 centímetros. É o tamanho do seu antebraço, provavelmente. O meu antebraço, ele tem 40 centímetros. Então pensa, é um dente desse tamanho. É muito grande. Ele viveu 8 milhões de anos atrás. E na costa aqui da América do Sul. E pelo Pacífico. E agora cheguei na baleia contemporânea. O maior animal que já se teve notícia. A baleia azul. Baleanoptera musculus. É o maior animal que já existiu. Tem 30 metros de comprimento, os maiores espécimes. Vive até quase 100 anos. E por aqui a gente acaba o nosso caminho evolutivo. Isso aqui é só uma demonstração. O primeiro é o Endorreus, Paquicetus, Ambulocetus, o Cuticetus, o Protocetus, o Basilosaurus. Esse Eomysticetus, ele faz uma relação com ele é um grupo bem próximo daquele transicionário que eu tinha acabado de mostrar, e o Megaptera, que é da baleia jubarte, se eu não me engano. Está aqui a formação do grupo das baleias, a evolução das baleias em si. E uma demonstração muito
muito incrível da evolução darwinista e de como funciona a evolução das espécies. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Espero ter ajudado e que vocês tenham entendido. Até mais.